Bom dia a você, ouvinte que está nos ouvindo na sala de aula ou pela sua casa. Eu sou Samuel Passini e este é o Grupo 6 do Trabalho Escolar da primeira série B do Cromos Venda Nova. Nesse podcast iremos expor e desenvolver pontos sobre o tema adoção de animais abandonados. A priori, gostaria de introduzir falando sobre o contexto atual, principalmente em razão da pandemia de Covid-19. As medidas econômicas feitas dentro de casas brasileiras têm sido mais rígidas, o que vai de encontro a muitos donos de animais domésticos que cedem estadias de seus pets para cortar gastos adicionais. Todavia, uma grande massa de animais domésticos foram dispensadas de suas moradias e na majoritária parcela delas são feitas de formas prejudiciais aos animais. O dono, sem recorrer a alguma organização de adoção que possa cuidar e tratar para com o animal, geralmente abandonando em meio a subúrbios e regiões mais pobres. Indiretamente, o dono encurta a vida de seu animal, além de colaborar para problemas de saúde pública. Neste trabalho, temos o cunho de expor algumas informações, dados, estatísticas e reflexões a respeito da constante prática do abandono na sociedade brasileira e o impactante efeito da adoção desses animais reabilitados. Meu nome é Júlia e eu vou apresentar as principais causas dos animais abandonados. De acordo com alguns estudos que foram realizados em 2010, as principais causas que levam ao abandono de cachorros e gatos foram ninhadas inesperadas, mudança de casa, fatores econômicos, perda de interesse pelo animal e comportamento problemático do animal de estimação. Além dos principais fatos, a gente tem os fatos menos comuns, que são fim de temporada de caça, alergia de algum membro da família, nascimento de um filho, internamento ou morte do proprietário, e férias ou medo de pegar toxoplasmose durante a gravidez. Algumas ONGs pelo Brasil também mostram que com a nova pandemia, como o Samuel disse, o abandono e maltrato de animais se intensificaram bastante e foram usados como justificativas para esses atos o desemprego, a baixa renda, mudança de casa devido à pandemia, términos de relacionamentos devido ao distanciamento social e até mesmo o temor dos animais contraírem a Covid-19. E também foram mostrados que houve um aumento de abandonos, desta vez não só de cachorros e gatos, mas também de outros bichos, como de cavalos e coelhos. Outro fator que também interfere muito para um abandono de animais de casas e de famílias é as ninhadas indesejadas. E isso acontece muito quando o animal tem uma liberdade muito grande na casa. Então, ele sai de dentro de casa, vai para as ruas e quando volta, está grávida. Então, com isso, acontecem as ninhadas indesejadas e os donos acabam abandonando eles e sem nenhuma estrutura para poder ter uma ninhada, eles acabam abandonando eles, infelizmente. Outro fator que também interfere muito é uma falta de estrutura e condição financeira para receber um animalzinho de estimação. Muitas pessoas acabam comprando, adotando animaizinhos de estimação, mas quando crescem, percebem que dão mais trabalhos, as condições financeiras interferem muito. Então, com isso, é preciso ter todo um planejamento antes de realizar a adoção ou a compra de algum animalzinho, porque futuramente pode causar um dano muito grande para eles. Fala galerinha, bom dia! O meu nome é Lívia Rosa, mais conhecida como Livinha. O tema que irei abordar hoje aqui com vocês é sobre os dados estatísticos relacionados ao infeliz abandono de animais. Parece técnico demais falar sobre essas estatísticas, mas é de muita importância com essa nossa compreensão a respeito. O abandono dos nossos animaizinhos é real. Então, o Brasil foi o pior país em questão de desenvolvimento nas leis de proteção para animais silvestres, de fazenda e os usados para entretenimento. Porém, em compensação, países como a Áustria, Suíça, Nova Zelândia e Reino Unido são os que mais ganham a respeito desses animais. São 200 milhões de animais nas ruas do mundo todo. Segundo a OMS, aponta que há mais de 30 milhões de animais abandonados no Brasil, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. E também há cerca de 1.978 animais são abandonados por dia. Desse todo, a cada 10 animais abandonados,
8 já tiveram um lar anteriormente. Os perfis mais abandonados de animais são os seniores, os de grande porte, como dálmatas, vira-latas, pitbulls e pastores alemães. E o collie. E também, como a Júlia já tinha citado, a ninhada de filhotes inteira também são os perfis mais abandonados por não ter condição de manter esses animais dentro de casa. Dizem que ter um animal de estimação é ótimo, que favorece as relações sociais, reduz a sensação de solidão, incentiva a felicidade, etc. Apesar desses pontos positivos que o animal de estimação, seja gato ou cachorro, pode trazer, tem muitas ocorrências de abandono de animais não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro. Na Espanha, por exemplo, durante o ano de 2010, aproximadamente 109 mil cachorros e 36 mil gatos foram abandonados. Mas não precisamos ir tão longe assim. No Brasil, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima que cerca de 10 milhões de felinos e 20 milhões de cães são abandonados nesse país. Estes dados vêm sofrendo mudanças no passado tempo, porém não para melhor, mas sim para pior. Mas quais seriam as consequências desses atos? Tem muitos efeitos relacionados ao abandono de animais, e alguns deles seriam doenças. No momento que os animais são abandonados, eles estarão expostos a qualquer tipo de doença nas ruas e no insalubre cenário urbano que nos encontramos. Em vista disso, o número de mortes e contaminações no ser humano causadas pelas zoonoses, que são doenças transmitidas entre animais e pessoas que podem ser causadas por bactérias e parasitas, continua aumentando. Algumas dessas doenças podem ser transmitidas para o homem, como as mais comuns são a raiva, a leishmaniose víscera, a toxoplasmose, doença de Lyme e entre inúmeras doenças que são causadas por vermes, parasitas, fungos ou vírus. E os cães e gatos, juntamente com outros animais, são usualmente encontrados em subúrbios como morcegos e ratos, são os principais transmissores. Também a ocorrência de ataques. Ataques a pedestres, condutores devido à agressividade dos animais seria uma das consequências que existem durante o abandono de animais domésticos. Mas não sendo algo muito comum por aí, um animal atacando um humano na rua, não podemos ignorar o fato que é visível que um animal antes dócil fica mais agressivo quando se tem um contato com a rua por um tempo significativo. Ademais temos a proliferação. As proliferações, que são como os animais que entram em contato da mesma espécie de sexos opostos, entram em relações sexuais e começam a procriar. Dessa forma, havendo uma proliferação muito grande, o que aumenta cada vez mais a chance dos dois tópicos atrás, que são as doenças e os ataques. Gostaria de citar que toda ação tem sua consequência, e com o abandono de animais não é diferente. Caso você esteja em mente de se deixar o seu animal, por favor, esteja ciente a respeito da forma correta de lidar com isso. Dê para alguém que realmente irá cuidar ou para um abrigo que se responsabilize. Não deixe seu gato ou cachorro na rua. Cuide do bem-estar dele e de todos à sua volta. Portanto, conclui-se que esse impasse do abandono de animais domésticos é algo que tem ocorrido em grande massa na sociedade, tanto brasileira quanto no resto do mundo, muito por conta de situações econômicas, o que não corrobora a forma saudável para com os animais são deixados, em ambientes salubres e inapropriados para a vivência, pois existem meios de desapego adequados. Estes desapegos ocorrem por meio de organizações não governamentais, conhecidas mais como ONGs, onde são realizados amparos desses animais de maneira segura. Além disso, as consequências tangem a saúde pública como a disseminação de doenças, por conseguinte, é necessária uma mudança de atitude dentro do corpo social atual perante esses tipos de comportamento ou desapego de forma prejudicial.